Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo com conteúdo de amigurumi. No vídeo de hoje eu vou demonstrar como eu faço esse coração amigurumi. Eu utilizo esse coração para aplicação na porta-maternidade. Como eu colo ele na porta-maternidade será tema do próximo vídeo, então se inscreva no canal, ative o sininho para que você não fique por fora de nenhum conteúdo. E para que você seja avisado do próximo vídeo, que é o colando o coração no porta-maternidade. Vamos iniciar a produção do coração. Eu vou utilizar o fio amigurumi, o tex dele é 492, a cor doçura, cor 3046. Precisaremos também da agulha 2,5, uma tesoura para arrematar e a agulha de tapeceiro também para arrematar. Eu utilizo esse hashi, que é para comida japonesa. Eu acho que fica mais fácil de colocar o enchimento com ele. E a fibra de silicone também para o enchimento. Vamos iniciar então a produção do coração. Eu começo com o fio a ponta aqui para esse lado. Vamos fazer um anel mágico. Passo o fio por 2 dedos e mais um fio por cima. Seguro. Com a agulha, venho por baixo desse fio da frente, pego o fio por cima lá de trás, passo pela frente e dou um giro. Agora eu pego o fio lá de trás, passo por dentro dessa voltinha e aqui tá preso o meu anel mágico. Mas isso ainda não é o primeiro ponto baixo. Agora que eu já tenho aqui o anel feito, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos fechar esse anel. Deixa ele bem fechadinho, mas não precisa se preocupar tanto com isso agora, mais pra frente a gente dá uma caprichada. Ficou assim. Feito os 6 pontos dentro do anel mágico, nós vamos para a segunda carreira. Como nós vamos trabalhar de forma circular, a gente não precisa fechar as carreiras. Então, nós vamos direto para o próximo ponto de base. Mas antes, eu vou colocar o marcador aqui nesse último pontinho que foi feito. Que é para dizer que é o último ponto da carreira. Então, no ponto da frente, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, que a gente chama de aumento. Então, fizemos um aumento aqui, vamos fazer um aumento no próximo, no próximo, no próximo, até o final da carreira. Finalizado aqui, cheguei ao último pontinho. Esse pontinho é o que a gente colocou o marcador, é o último da carreira, da segunda carreira. Então, nós vamos fazer mais um aumento dentro dele. São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. A gente volta com o marcador no último ponto, porque agora esse daqui é que será o último ponto da carreira. Vamos dar início à terceira carreira. Para a terceira carreira, nós vamos puxar aquele fiozinho do início, que é do anel mágico, para ele ficar bem apertado. E a gente vai conduzi-lo aqui. Então, a gente vai segurar e fazer o ponto baixo por cima dele, pegando ele junto. Nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e no próximo um aumento, 2 pontos baixos. De novo, um ponto baixo e 2 pontos baixos. Vamos assim até o final da carreira. Chegamos ao final da carreira, que é o último ponto da carreira anterior. 2 pontos baixos. Nós vamos ficar com um total de 18 pontos nessa carreira. A próxima, nós vamos... Agora, o fiozinho que a gente estava conduzindo, a gente já pode deixar ele solto, não preciso mais conduzi-lo, tá? Na próxima, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. De novo, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos repetir mais uma vez, continuando.
Um, dois, três, quatro, cinco, e no último ponto, um aumento. Ao total, nós vamos ficar com 21 pontos baixos. Dá uma conferida aí. Vamos colocar o marcador no último pontinho, para definir como o último da carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer 3 carreiras iguais. Então, na próxima carreira, será um ponto baixo em cada ponto de base. São 3 carreiras iguais. Como eu aprendi? Faz uma carreira, põe marcador. Faz outra uma carreira, muda o marcador. Eu já me incomodo um pouco, eu não gosto de fazer assim. O que eu prefiro fazer? São 3 carreiras de 21 pontos. 3 vezes 21, 63. Então, eu sigo aqui fazendo 63 pontos baixos, até completar os 63. Dá a mesma quantidade de pontos, tudo certinho, e eu não fico colocando e tirando marcador, colocando e tirando marcador. Completei aqui os 63 pontos baixos direto e cortei o fio. Nós vamos arrematar essa peça. Fiquei ao total com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras nessa primeira parte do coração. Aí, o que eu faço? Eu solto aqui o fio, pego a agulha de tapeceiro e vou arrematar. Vou explicar para vocês como que eu faço esse arremate aqui. Para arrematar a peça, nós vamos com a agulha de tapeceiro, vamos contar um pontinho de base. No segundo pontinho, a gente entra com a agulha lá para trás, leva o fio e volta pela frente no pontinho da base anterior. E a gente entra nele e sai lá para trás. Desse jeito. Ajusta, porque esse daqui é um falso ponto de base. E eu costumo entrar num pontinho aqui atrás, qualquer um, só para o fio ficar um pouquinho mais firme. Puxo ele, ajusto e dou um nozinho aqui atrás, em qualquer pontinho. Dei um nozinho, tá firme, pode arrematar. Feita a nossa primeira peça, nós precisaremos de uma outra peça igual. Uma dica que eu esqueci de falar lá no começo, quando eu faço meu trabalho, ele fica do avesso. Num certo ponto, eu viro meu trabalho, porque esse é o lado certo. O outro lado é o avesso. Olha como os pontinhos ficam diferentes. Esse daqui que é o lado certo, então precisa virar. Completando aqui 63 pontos, a gente não vai cortar o fio, a gente mantém o fio e a gente vai unir as duas peças. Então, agora com as duas peças do lado direito, nós vamos unir essas duas peças para formar o topo do coração. Eu uno da seguinte forma, eu volto para esse lado de cá, dentro desse pontinho de base, eu coloco a agulha pro lado contrário e vou unir aqui com 3 pontos baixos. Pego um pontinho da outra peça e vou fazer um ponto baixo. Pego um ponto da peça de cá, um ponto da peça de lá, mais um ponto baixo. Mais um do lado de cá, um do lado de lá e mais outro ponto baixo. E agora, nós seguimos por toda essa carreira fazendo um ponto baixo. E nós vamos seguindo por toda a carreira, até chegar na emenda da outra parte. Eu vou mostrar para vocês. Eu não faço até o final, eu deixo faltando um pontinho. Então, aqui, ó, nós chegamos faltando um pontinho antes da emenda. Eu paro por aqui e aqui eu vou unir esse ponto, o ponto do meio e o ponto da outra banda. E faço tudo junto, um ponto baixo aqui. Desse jeito. E continuo a próxima carreira. Um ponto baixo até chegar à emenda da outra parte do coração. Continuando, a gente vai chegar até a próxima emenda e também não vai até o final. Faltando um pontinho, a gente para e pega um ponto desse lado, um ponto do meio e um outro ponto do outro lado. Puxa tudo junto, faz um ponto... Opa, vamos de novo. Um desse lado, um do meio, um do outro lado, puxa tudo junto, faz um ponto baixo. E assim continua pro outro lado, vamos fazendo toda a volta.
ele já ficou unido e nós estamos formando aqui o coração. Então, nós vamos seguir fazendo o mesmo procedimento, juntando tudo, quando chega na emenda, um do lado, um do meio, outro do outro lado para diminuir. Essas são as diminuições. Então, eu vou continuando aqui e agora eu vou contando os pontos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, faltou um, eu vou fazer uma diminuição, juntar tudo aqui, diminuir. Nós vamos repetindo assim. Quando faltar 5 pontos, aí a gente para e eu volto aqui com vocês. Vai fazendo o seu aí que eu já volto. O meu aqui já tá bem adiantado. Aí, a diminuição, pegando um de cada lado e mais o do meio. E o próximo, 1, 2, 3, 4, 5. E aquela diminuição, um do lado, um do meio, outro do outro lado, diminuiu. Então, foram 5 e uma diminuição, aqui eu paro. Aqui eu vou colocar agora o enchimento. Coloco o enchimento primeiro com a mão, por último eu uso o hashi. Então, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Não precisa colocar muito até em cima, não, porque a gente vai continuar a fazer os pontos. Continuando. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição, que é do outro lado do coração, né? Nós temos de um lado, agora nós temos do outro. E a gente continua. 1, 2, 3. Porque aqui já diminuiu, então, mais uma diminuição. Nós vamos fazer mais 3 pontos do outro lado e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. E aqui nós paramos os pontos. Agora, a gente já pode cortar o fio com um pedaço suficiente para arrematar e puxa ele todo. Agora, que entra aqui a utilização do hashi, porque ficou um buraquinho bem pequenininho. Então, nós vamos colocar enchimento até o ponto que você achar que tá suficiente, que tá firme. Lembrando que o enchimento, ele não é para dar forma à peça, ele é apenas para encher a peça conforme o formato que ele já tem. Vai colocando seu enchimento aí, assim que tiver pronto, eu vou repetir o meu aqui e retorno para vocês. Para finalizar aqui o nosso coração, depois que terminar de colocar o enchimento, nós vamos fazer um falso anel mágico. Então, eu pego a agulha de tapeceiro e vou pegar a alcinha da frente de todos os pontos. Então, pego a alcinha da frente, a próxima da frente, a próxima na frente também, e vou fazer assim até o final. Às vezes são 6 pontos, às vezes são 7, tá tudo certo. No final dá tudo certo. Essa daqui eu peguei por dentro da fibra. Deixa eu refazer aqui com... E aí, puxa tudo, finalizando. Depois, bem puxadinho, nós vamos entrar com a agulha aqui no centro e sair em qualquer pontinho aqui do lado. Puxo bem, deixo bem firme. E a gente vai dar um pontinho para ficar mais seguro, né? Então, pego qualquer ponto aqui, faço um nozinho, puxo com delicadeza para não deformar o coração, entro aqui de perto dele e saio em qualquer outro ponto mais para cima. Puxo bem, não muito para não deformar, e já posso cortar o fio.
Eu corto bem rente, mas tem que tomar cuidado para não cortar nenhum pontinho da base. Aqui está o nosso coração. Eu gosto de entrar com a agulha aqui e puxar um pouquinho. Está feito. Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as suas amigas artesãs e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Te vejo na próxima. Tchau!